Imagine duas pessoas de alturas diferentes tentando alcançar uma maçã em uma árvore. Igualdade seria dar a ambas pessoas uma escada para alcançar a maçã. Equidade, no entanto, significa reconhecer que nem todos começamos do mesmo lugar e devemos fazer ajustes nos desequilíbrios. E assim, a pessoa mais baixa, em nosso exemplo, precisaria de uma escada mais alta. Equidade é dar às pessoas exatamente o que elas precisam para serem bem-sucedidas. A equidade não é algo que devemos apenas falar, é algo que precisamos pensar, saber, falar e abraçar. A equidade requer poder, recursos e responsabilidade social. É no que acreditamos, incondicionalmente. Equidade significa criar um mundo inclusivo. Conseguir alcançar a equidade não é fácil. Mas a conexão tem muito poder. Ativismo coletivo é o que impulsiona a mudança. Todos nós podemos fazer parte. Todas as pessoas, em todos os lugares, podem fazer parte. Juntos, podemos impulsionar uma mudança positiva. Juntos, podemos abraçar a equidade a diversidade e podemos abraçar também a inclusão.
Olá, muito bom dia. Estamos voltando na programação Vozes das Mulheres, uma programação especial aqui do Mês Internacional das Mulheres. Eu sou Bárbara Brier, mecânica de autos e fundadora da Oficina Amiga da Mulher, e tô aqui com a minha parceira aqui do bate-papo, a Nath. Isso aí, pessoal, bom dia. Então, para quem não acompanhou a nossa primeira entrevista que aconteceu às 9 horas, meu nome é Natália, eu trabalho na Companhia de Pascoal há 7 anos. Hoje eu sou da área de comunicação e estou aqui hoje para conduzir junto com a Babi o Vozes das Mulheres. Então, acompanhe a gente na Rádio DPK, no YouTube da De Pascoal, mandem as perguntas, mandem as músicas também, porque nos intervalos das entrevistas tem playlist musical. Então, tá liberado para vocês se engajarem aqui junto com a gente e participarem da nossa programação que vai até às 5 horas da tarde hoje. Exatamente, então pensem nas suas perguntas. Eu já gosto de começar mandando aquele abraço, porque hoje a gente tem um parceiro e patrocinador muito especial, que é a Schaeffler. Para quem ainda não conhece a Schaeffler, ela fabrica os produtos Look, Ina e Fag. Então pensou em embreagem, Look, precisou de rolamento, Ina e Fag. Então podem contar. E também temos correias. E aproveitando, eu quero mandar aquele abraço para a pessoa mais fofinha que eu tenho vontade de colocar num potinho e colocar na estante. O Atílio da assistência técnica, o instrutor técnico. Atílio, acho que toda a fábrica conhece ele há mais de 30 anos. Não tem como, ele me apresentou toda a fábrica da Schaeffler em Sorocaba. Sou muito grata, somos parceiros aí. E meu abraço especial de hoje vai pro Atílio. E eu queria só completar da Schaeffler aqui, né, que eu fiquei sabendo aqui que a Schaeffler tem um compromisso de aumentar até 20% as mulheres em cargos executivos até 2025. Pô, isso é muito legal. Então, parabéns ali pela Schaeffler por assumir esse compromisso público e obrigada por estarem aqui junto com a gente. E para quem está conferindo com a gente no YouTube, tem um QR Code aí na nossa tela com algumas matérias com diversas iniciativas que a Schaeffler está fazendo ultimamente, voltado ali para a diversidade e inclusão das mulheres no setor automotivo. Então, confiram. Sensacional. Mas pra gente começar, temos uma convidada especial. É a mineirinha mais carioca ou é a carioca mais mineirinha? Porque eu não tinha como não brincar com o sobrenome dela. Gisele Carioca, seja bem-vinda ao nosso bate-papo, rádio, podcast. Se apresente, conte quem é a Gisele. Olá, bom dia. Pois é, né? A carioca mais mineira, né? Então, carioca é meu sobrenome, né? De filha de mineiros, né, Bárbara? Então, você não pode ficar muito conterrâneas aqui, né? Com bastante história lá daquele ladinho. Eu trabalho na Schaeffler há praticamente 3 anos. Estou aí no mercado automotivo há mais de 23 anos aí, trilhando desde o início aí, passando por diversas empresas e construindo um pouco aí da experiência e hoje podendo dividir tudo isso com a Schaeffler, que é uma empresa incrível, né? E que está trabalhando tanto aí para diversidade e inclusão, que é um orgulho para a gente. Sim, super. Muito bem. Bom, Gi, né, como a gente se apresentou aqui nos bastidores, vou te chamar de Gi, porque a gente já conversou um pouquinho, né, pessoal? Mas conta então, como um pouquinho da sua carreira, lá do início, aí a gente vai batendo um papo sobre todas as, não só da sua carreira, mas também da sua vida pessoal, né? Mas vamos começar pelo início. Como tudo começou? Mas para começar, quebrar o gelo, tem que mandar aquele abraço, né? E uma música pro nosso DJ. Nossa. Um abraço e uma música pra gente começar na sua história. Tá bom. Posso dividir os abraços? Nossa, seriam Deve. muitos, né? Vamos lá. Primeiro abraços aí pro time que ficou lá trabalhando, tá lá fazendo as coisas acontecerem, né? Time de supply chain e logística da Schaeffler, do aftermarket. E aí pro maridão que tá ouvindo também, né? O maridão merece. E a sua música, a música pro nosso DJ colocar? Vamos lá. Então tá. Amy Winehouse, Back to Back. Uhul! Nossa, escolha perfeita. E peçam a música de vocês também aí na Rádio DPK, hein? Então acesse radiodpk.com.br, coloquem no chat o pedido de vocês, que nos intervalos a gente vai atender a todos os nossos pedidos. Bom, agora voltando aqui, vamos começar pelo início. Então, Gi, conta aí um pouquinho de como foi o começo da sua trajetória profissional. Nossa, eu comecei a trabalhar bastante cedo, né? Eu venho de uma família bastante simples, então comecei lá com 14 anos, então tenho
bastante tempo aí de jornada, né? Mas eu entrei na indústria como assistente administrativa, bilíngue, né? Depois de uma experiência que eu tive morando fora. Morei 1 ano na Alemanha, estudei bastante alemão e essa experiência me deu oportunidade de iniciar na indústria. E, claro, casei muito cedo também, né? Comecei a trabalhar muito cedo, né? Também casei tudo muito bem cedo, né, né? Gi? Eu acho que há um tempo atrás isso era mais comum acontecer, sim. né? Então, casei. Quando eu me casei, eu ainda fazia faculdade, né? E naquele momento o meu marido teve uma oportunidade, também meu ex-marido na época, agora, né? Mas na época também trabalhava no setor automotivo e teve uma oportunidade para ir para a Alemanha para trazer um projeto para ser montado no Brasil. E eu parei a faculdade e fui como esposa para dar suporte, né? E lá aproveitei esse tempo para estudar alemão, né? Fiz muitas horas de alemão, o que foi muito bom. E no meio do caminho, o casamento não deu certo, né? E aí já voltei, olha, então precisamos agora retomar, voltei para a faculdade e esse alemão, essa experiência fora me abriu as portas e foi quando eu entrei na indústria. Então, trabalhando aí nessa empresa química, eu terminei a universidade, fiz administração de empresas e com ênfase em comércio exterior. E quando a empresa foi comprada, ela fechou a unidade onde eu trabalhava, eu resolvi melhorar o meu inglês e eu fui embora para o Canadá. Olha. Então, fiquei um tempo no Canadá, reforcei o meu inglês. Quando voltei, logo na sequência, já formada, eu entrei para o mercado automotivo. Não, e uma pausa aqui agora, porque é uma mulher de muitos idiomas, né? Então, esse é um hobby seu, né, Eu Gi? gosto. Quantas línguas você fala? Eu não posso dizer que eu falo, mas eu arrisco, eu me viro, né? Eu não passo fome, mas eu consigo me virar. No dia a dia eu falo inglês, eu consigo me virar no alemão, consigo me virar no francês, no espanhol. Então, eu tenho estando num local fora, eu consigo absorver muito rápido. Então, eu gosto muito. E você pratica no dia a dia, assim? Porque existe muita questão... Putz, aprendi, mas não pratico, acabo esquecendo. Existe isso com você também? Você tem alguma dica? Até pra mim mesmo, viu? Porque eu faço aula de inglês há anos. Não me considero fluente. Eu entendo e sei me virar, mas olha, se eu paro um pouquinho, parece que já esqueço até como fala oi, tudo bem. O inglês eu uso praticamente todos os dias, né? A gente, na Schaeffler, a gente tem reporte, tem colegas e tem... em Américas, né? Nós trabalhamos em conjunto, então praticamente falo inglês o dia todo. Mas as outras línguas, espanhol também tem um pouco de oportunidade de falar na Schaeffler, mas as outras línguas, como eu gosto muito de assistir filme, então normalmente quando eu acho um filme que está numa língua que eu gosto, eu coloco naquela língua e ponho a tradução embaixo, né? Esqueci do italiano. Ai. Italiano eu também falo. Bom. Legal. E aí, Uma então, eu delícia. coloco lá para sempre estar mantendo a audição, lendo, né? Às vezes coloco também, por exemplo, se for italiano, que é uma língua que eu gosto, coloco lá a legenda em italiano, então também ouço. Dirigindo para Schaeffler, aí indo e vindo, eu ponho no Spotify e faço aulinhas. Dependendo, tem semana que eu estou só no espanhol, tem semana que eu estou só no italiano, ou coloco algum podcast em alguma língua para ir ouvindo, muito bom também, né? porque eu curto bastante. Sabe o que eu acho interessante dessa fala e também ter vindo de uma indústria, né? Essa exigência de aprender um idioma, né? E eu vejo que nós brasileiros, a gente se cobra muito de ter aquele perfeito, né? Aquele sotaque. Exatamente. Quando o alemão vem, já não fala meio, né? Ou o italiano vem, também fala. Mas eu achei interessante, ó. Eu sei falar para não passar fome. E é o objetivo principal, é se fazer entendida, né? Se fazer compreendida, né? Na verdade. Então, para quem busca, né, estudar, tá, Nath? Não se cobre tanto. Esse é Não pode ter vergonha. Isso. Eu acho que a gente trava por causa da vergonha. Porque quando vai lá para outro país, sai falando. Aí chega aqui no Brasil, numa reunião, a gente trava.
Não, gente, vamos falar, a gente se cobra demais. Eu acho que a grande questão é a seguinte: a outra pessoa fala a sua língua? Não. Então, nós estamos com a vantagem. Porque, não corretamente, mas nós estamos tentando falar a língua do outro. Sim. Então, essa é uma vantagem muito importante. Mas essa questão da cobrança é natural, principalmente para nós mulheres, Sim, né? super. Porque a gente é cobrada por fazer tudo perfeitamente, então ter uma carreira perfeita, ser uma mãe perfeita, ser uma esposa perfeita, ser uma irmã perfeita, e a gente não consegue ser perfeito em tudo, né? Aliás, acho que a gente não consegue ser perfeito mesmo em pouquíssimas coisas, né? A perfeição, acho que ela é um mito criado ali pelo ser humano pra gente alcançar, né? E nunca é o suficiente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também hoje. Legal. Bacana. Bom, Gi, você está contando aí sua trajetória, acho que a gente já vai entrando nas perguntas no meio da trajetória. Quando você foi muito novinha, né, você casou, naquele momento você abriu mão da sua carreira, estava fazendo faculdade para dedicar à família. Muitas mulheres fazem isso, né, e é muito comum. E normalmente é mais comum ela fazer isso num tempo depois, não no início. Porque acaba que a maioria das mulheres entram, casam, não, vou estudar, depois eu vou dedicar a família. E aí, no seu caso, foi o contrário. Quando você voltou, que não deu muito certo e tal, né, não deu certo e tal, se tinha alguém para te apoiar financeiramente, você tinha que voltar a trabalhar? Como que foi isso dentro da sua carreira? E como que você focou na sua carreira? Tipo, eu tenho alguém para me apoiar. Pô, eu não tenho. Como que é isso? Não, muito pelo contrário, né? Quando não deu certo e eu voltei, eu imediatamente precisei voltar a trabalhar, né? E voltar a trabalhar para manter os meus estudos, porque eu tinha parado. Né? Então, se eu não trabalhasse, eu não conseguiria me manter. Então, essa foi uma pressão inicial logo de cara. Né? Então, eu voltei e já voltei com uma cabeça um pouco diferente, né? Porque naquele momento, quando eu tomei a decisão de ir para a Alemanha, era mais importante para ele. Naquele momento, a oportunidade estava vindo para ele e eu achei que eu tinha que dar aquele suporte. Não tendo dado certo, então eu falei, agora eu preciso focar em mim, né? Na minha carreira, no que eu gostaria de buscar. Então, por praticamente 10 anos, eu fiquei focada, né, em me desenvolver no trabalho, né? Eu fiz mais 2 pós-graduações da minha área, né? Eu fiz Business Administration, eu fiz logística, né? Continuei os meus idiomas, lembrando que eu voltei da Alemanha, mas eu estudei mais 10 anos de alemão aqui no Brasil. Olha! Né? Eu continuei estudando. O quanto de alemão você fala, Gisele? O suficiente para comer bem na Alemanha. Só falta falar que você é uma taurina, né? Que eu sou uma taurina. Porque para mim tem que ter comida, gente. Não chama um rolê que não tenha comida, não. Pelo amor de Deus. Mas eu sou mineira, né, Bárbara? Então tem que comer bem, né? Filha de mineiros. Então, eu continuei estudando e não dei muito tempo aí para a vida pessoal, né? Porque fui tomada por tudo isso. E até aí por necessidade também, Exato. né? Necessidade. E tive aí uma transição por algumas empresas importantes pelas quais eu passei, me desenvolvi, né? E aí depois, ao final desses 10 anos, já com uma experiência maior, já tendo crescido na minha profissão, né? Tendo me estabelecido no mercado automotivo, porque uma vez que a gente entra, parece que é paixão, né? Ali a gente fica dentro desse mercado, né? Aí, né? Eu conheci o marido número 2. Não, peraí. Para tudo. Segura, antes da gente ir pro marido número 2. Esfera. Nesses 10 anos, foi difícil ser mulher no setor automotivo, se destacar, passar por essas carreiras, por essas transições. Porque eu acredito que você cresceu muito dentro de uma mesma empresa, né? Nesses 10 anos, onde você aprendeu muito, viajou, que a gente conversou aqui nos bastidores. O que pesou para você nesses 10 anos, sendo mulher, focada, carreira? Claro, isso, o ambiente, o cenário te ajudou, mas você fez uma escolha. Você focou na sua carreira para depois você olhar para sua vida pessoal. E nesse foco na sua carreira, tá vendo, gente? A vida não é fácil. Tá vendo? A gente abre mão de muita coisa. Exato. Então, ônus e bônus. Nesses 10 anos que você dedicou,
quais que foram, assim, como que era aquela época, como que era a inserção da mulher, o que você acha que você teve de uma sacada e conseguiu sair bem no trabalho e se destacar? Hoje, antes de você responder, vamos só ajeitar o seu microfone para ele ficar mais retinho aqui, ó, perto de você. Isso, porque a captação é aqui na frente. Aí, ótimo. Perfeito. Então, é claro, né? Essa jornada não foi tão fácil, tão tranquila, né? É claro que quando alguém me pergunta, e talvez a gente fale disso mais para frente, né? Eu tive que me preparar para conseguir entrar nessa concorrência do mercado, né? Porque aí você não está concorrendo só com mulheres, né? E a gente vai falar disso também, eu imagino, mas concorrendo com homens. E basicamente, há 20 e poucos anos atrás, existiam muito poucas mulheres na operação do setor automotivo, né? Falando aí, trabalhando com planejamento de produção, trabalhando numa logística, né? Isso era muito mais raro, né? Então, eu sentia que eu tinha que me preparar para poder concorrer, né? Para que não houvesse nenhuma dúvida de que eu tinha capacidade para assumir aquele cargo, independente do gênero. E para você se preparar, você teve algum mentor? Ou você foi na faculdade, foi estudando? Como é que você conseguiu buscar esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, até para a gente deixar de dica para as pessoas que estão nos escutando? A primeira coisa, eu acho que o meu próprio histórico me fez desenvolver essa carreira, né? Então, eu venho de uma família mais simples, onde eu precisei começar a trabalhar cedo, porque eu sabia que eu precisaria manter os meus estudos, né? Depois eu tive um casamento que não deu certo, eu tive que continuar me mantendo, né? Então, eu coloquei para mim, eu preciso chegar lá e eu preciso trilhar um caminho, né? No meio do caminho, eu encontrei pessoas fantásticas. Que bom. Né? Então, pessoas que, junto comigo, me desenvolveram. Né? Então, assim, eu tive 2 chefes muito especiais na minha carreira. Né? Infelizmente, naquela época existiam poucas mulheres, mas os gestores que eu tive foram muito importantes para o meu desenvolvimento. Né? Um deles, o que me incentivou muito, ir para a Alemanha e fazer tudo isso, e aproveitar a onda para estudar e crescer culturalmente. E depois o outro, já no aftermarket, né? Que me dizia, Gisele, você precisa chegar aqui, nesse ponto, nesse nível, até tal idade, e nós vamos construir isso juntos. Né? Então, esses foram os meus mentores, né? Para que eu me desenvolvesse. Muito legal, e principalmente estando na indústria, homens que tiveram essa percepção, né? De ver você como uma pessoa potencial e te desenvolver. E ter essa... Que bom. Um abraço, não sei quem são eles, mas que bom que trouxeram essa mulher maravilhosa aqui pra gente. Muito bom. Depois eu mando um abraço especial para eles. Por mais homens, assim. Por mais homens. Afinal, todo mundo precisa apoiar, né? E precisa construir essa transformação junto com a gente, né? Nós mulheres. Então, não somos só nós que fazemos parte disso. A gente precisa do apoio de toda a sociedade, mesmo pra gente continuar trilhando caminhos e superando desafios que a gente sabe que, historicamente, a nossa vida nos impõe, né? Diariamente ali a gente tem algumas barreiras a mais, alguns buraquinhos para pular ali nesse trajeto, mas é muito importante que todo mundo faça a sua parte e esteja junto nessa caminhada, né? Mas pode continuar a sua história. Não, e falando um pouco, né, dessas pessoas que me deram todo esse suporte, é claro que no dia a dia, às vezes com colegas, a concorrência era um pouco maior, né, quando está ali no teu dia a dia. Mas, de novo, né, eu tive gestores muito bons, já com uma cabeça muito aberta, né, e que hoje continuariam fazendo coisas fantásticas porque fizeram no passado. Né? Então... eu fui passando por essas empresas. Claro que
às vezes, a questão de ser mulher e você ter a sua casa, a sua vida, e você precisa também equilibrar isso. Isso também foi um aprendizado, né? E é um aprendizado todos Até os hoje, dias. Né? Porque muitas vezes a gente não consegue derrubar a caneta no horário que precisa, né? E a gente tem algumas responsabilidades. Então, esse equilíbrio eu acho que é um dos maiores desafios para as mulheres. Vida pessoal, família, cuidar de si, mamãe, papai, titia, cachorro, vizinha, e ainda dá conta. Tem que estar bem, né? Tem que estar bem, tem que produzir, tem que entregar, né? E tem exatamente. a casa, e tem a família, e tem os amigos também. Tem, a gente sim. precisa de amigos. Que cobram bastante. E sobre esse tema, é algo que a gente até conversou um pouquinho antes, né? A gente sabe que nós mulheres, a gente acaba se auto-sabotando em alguns momentos, né? A famosa síndrome do impostor. Então, a gente tem que fazer tudo, a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que ter tudo perfeito. Você já sentiu isso, assim, em algum momento? Como que você lida com isso? A piscadinha assim? dela é melhor. Infelizmente, é isso a todo momento, né? Porque nós queremos ser perfeitas, né? Hoje, talvez, um pouco menos eu sinta isso, porque o tempo vai desenvolvendo, a experiência vai nos dando mais segurança, né? Mas não foi sempre assim. Né? Então, mesmo assim, hoje, em alguns momentos, eu falo, nossa, mas eu preciso entregar isso, eu preciso fazer isso, né? E tem aquele sentimento, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo, né? E claro, mais jovem, imagina, então, né? Num segmento talvez mais masculino, né? Onde você tinha pouquíssimas mulheres, né? Ainda em que o sentimento era, poxa, eu preciso trabalhar mais para tentar entregar o mesmo ou para concorrer, né? O que não é verdade, né? O que não é verdade, mas a gente aprende isso com a experiência também. Né? Mas esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Isso é muito importante, Gisele, você está falando isso, que nós mulheres acabamos nos anulando, né? Porque é uma questão muito do ser feminino mesmo, de cuidar dos outros, e a gente às vezes não se olha. Então é muito importante a gente cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, descobrir o que a gente gosta de fazer, se divertir, sabe? Descobrir um esporte, um hobby, uma literatura, né? E se cuidar também diante de todas as outras. Às vezes não vai dar tempo de lavar a louça. Às vezes eu uso todos os copos lá de casa. Todos. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí eu tiro um dia. Quando eu tenho mais tempo, 2 horas só para lavar todos os copos lá de casa. Tá bom? Porque também a gente não dá conta, né, de tudo, né? Eu tento fazer processo, hoje eu vou fazer os congeladinhos para semana, para o mês, ok? Mas tem dia que não dá, eu vou ter que comer na rua e tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz Tá parte. tudo bem, a gente vai se organizando, né? Supermercado, hoje a gente consegue fazer pela internet. Nossa. De repente a compra chega. Como chegou? Gente, internet, maravilha, né? Essas foram as coisas boas que aconteceram. Que veio para Isso, ajudar, né? Colabora muito. Uhum. Então, tá bom, não dá tempo de ir para o supermercado, ficar lá 1, 2 horas olhando, tá bom. É. Né? Tá ali a internet para colaborar. E pode deixar a listinha de compra salva, tá? É verdade, é verdade. Exatamente. Pra automatizar as coisas, automatizar Alexa as que o coisas. diga, né? E a gente vai desenvolvendo, né, a rede de apoio, a rede de Isso, parceiros, sim. para que a gente possa dar conta, né, para que a gente possa ganhar mais tempo, né. Então, é a unha, é o cabelo, quem pode te ajudar? Dá para vir em casa e fazer, dá para fazer enquanto eu estou fazendo alguma outra coisa. A gente vai se adaptando como mulher, né? E a rede de parceiros dos nossos parceiros mesmo, né? Dos companheiros, dos nossos amigos. Acho que isso também é algo que a gente precisa falar, né? Não é porque eu sou mulher que eu que preciso lavar a louça. Eu que preciso cozinhar. Eu que preciso limpar a casa. Não, a gente pode dividir as tarefas, né? Colaborativo. Acho que, exatamente. Então, não pertencemos mais somente a esse lugar. A gente pode estar onde a gente quiser. Inclusive, aqui, nesse podcast, inclusive no atual momento que você está na indústria, né, Gi? Então, conta um pouquinho pra gente do momento atual. Ou não?
Não, não vamos segurar, né? Vamos segurar? Só pra dar uma continuidade aqui no Tá storytelling bom. dela. Desculpa. Mas a gente Tô vai chegar lá. ansiosa, A gente vai chegar lá. Voltamos, né? Que agora que você falou desses 2 mentores, que foi muito bacana, a gente falou outros assuntos. Aí chegou no segundo casamento. Você focou 10 anos na sua carreira. Pois é. Agora eu vou olhar pra vida pessoal, gente. E aí, como é que foi o segundo casamento? Então, 10 anos depois, né, de total foco na carreira, vem o número 2, né? E eu me caso novamente, né? Fico 10 anos casada, né? Então aí sim veio o aprendizado, né? Porque no primeiro casamento eu praticamente não Muito tive jovem. oportunidade, né? Tava morando fora, a rotina é totalmente diferente. Desafiador. Eu não trabalhava, eu estudava, um outro contexto, né? Mas já nesse segundo contexto, aí sim, né? Como é ser a profissional, ser a dona de casa e gerenciar tudo isso, né? Aí é onde começa esse aprendizado, já com 34, 35 anos. Tá? E então, continuando trabalhando na indústria, e aí ao final de 10 anos, né, bem resumidamente, termina o segundo casamento. Então espere que a gente tem alguns dados da indústria, das mulheres, de família, de casamento. Sabia que as mulheres, normalmente, elas saem da indústria por volta dos seus 45 anos, e aí não tem uma retenção por uma questão de familiar, de ter filhos, construir família e tudo mais e tal. E a gente está trabalhando para mudar esse cenário, para dar apoio a essas mulheres. Quando você estava no segundo casamento, teve algum sonho pessoal, né, que você estava ali dedicado e tal? Porque é importante falar também, Gisele, que as escolhas que a gente faz, né, às vezes por ter maturidade ou não, a gente vai trilhando os caminhos, mas o que eu achei legal? Você sempre trouxe você pro protagonismo. Tipo assim, cara, eu tenho que me virar, te vira, linda. E fui lá, olha, é o que eu tenho para hoje, não tenho pai trocínio, né? Não tenho mãe trocínio para me sustentar, eu tenho que me virar, tenho que estudar, é o que eu tenho para hoje, vou dedicar 10 anos da minha carreira. E aí, legal, de novo, você se abriu, se dedicou a esse casamento, né? E tudo mais. E aí também foi um aprendizado, né? Viver a vida corporativa já no nível mais alto, que te cobre uma exigência, uma demanda, uma pressão com a vida de casa, né? Que antes era só você, agora tem mais uma pessoa. E aí, nesses desafios, que eu acho que é legal você compartilhar com as pessoas que estão nos escutando hoje, porque é desafiador, família, trabalho, cargo de liderança, cobrança e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para aí a gente ir pro terceiro marido. As cobranças, é claro, né? Foi o que a gente falou aqui, né? É toda uma adaptação. E nesse momento também veio a questão da maternidade. Onde eu coloco maternidade nesse contexto, né? Vida profissional, alta exigência, alta demanda, família, né? Agora está na hora de fazer a família crescer, né? Então vem aquele momento que também a gente tenta planejar, né? Eu sempre fui muito de planejamento, né? Planeja isso, daqui 2 anos precisa acontecer isso, trabalha para acontecer. Esqueci de contar isso, que eu tenho planejamento a cada 2 anos. Ela tem as metas dela, os objetivos. Isso eu aprendi com uma professora do MBA. Que legal. Né? E que eu acho que funciona bem. Então, daqui 2 anos, como eu quero Onde estar? eu quero estar, né? Não significa que é profissional. Daqui 2 anos, de repente, eu quero ir para o Japão. Sim. Esse é meu próximo projeto. Olha só! Já adiei um pouquinho, mas ele continua ali na fila. Sim. Então, sempre aconteceu. E aí, tá bom. Então, agora tá na hora, chegou o momento, né, da maternidade. E aí, a maternidade não veio. Né? A maternidade não veio e tá tudo bem. Sim, sim. Né? Então, vamos seguir em frente. Né? E entrei até para uma fila de adoção, não deu certo também. Infelizmente, os processos no Brasil demoram bastante. Né? E tá tudo bem também, né? Porque a gente também tem que aprender a lidar com algumas frustrações. Sim. Sejam elas profissionais ou pessoais, a gente tem que aprender a lidar. E eu acho que todo esse processo de carreira,
de algumas dificuldades, até de ter casado cedo, não ter dado certo e tudo mais. Quando veio a questão da maternidade, que não deu certo, e eu brinco, e tudo bem, porque tem que ficar tudo bem. Sim. A gente não pode ali criar uma questão, né? E ficar amargurado e tudo mais, e porque... Exato. E preso a um modelo de vida, de novo, perfeito que não existe, né? Que a gente cria na nossa cabeça quando a gente é adolescente, porque com tal idade eu vou conhecer o amor da minha vida, eu vou casar com tal idade, depois de 3 anos eu vou ter um filho, eu vou comprar uma casa. E aí quando a gente vive a vida real, você fala, meu Deus, Não é não é assim. bem assim, Não né? é assim. É. E aí entra aquela questão, né, do se sabotar, né? Por que eu tenho que ser perfeita? Ótimo que a tia vai vir, vai perguntar, mas poxa, e o dia que você tiver o primeiro filho, por que não tem o segundo? E a gente, assim, muitas mulheres falam, o primeiro não pode ficar sozinho, tem que ter o segundo, né? Agora é a questão do cachorro, né? Você tem um cachorro, não pode ter um só, tem que ter 2, né? Já tenho 2 gatos. Exato, eu tô no primeiro cachorro. Eu tô no primeiro cachorro também, mas ó, minhas amigas que estão vendo aí estão me enchendo o saco pra ter outro cachorro. Então, essa cobrança aqui, Sem ó, cobranças. não deve existir, Sem entendeu? Sem cobranças. Então, a gente vai trabalhando aí todas essas questões, né? Então, basicamente, foi isso que aconteceu aí nesse contexto, né? Passando por diversas empresas, né? Aprendendo, trabalhando com produtos diferentes, passando por nacionalidades diferentes, chefes também de nacionalidades diferentes, onde você tem que se adaptar muito à cultura de cada um, porque cada um entende de um jeito, fala de outro. Nós somos brasileiros, somos calientes, né? Às vezes uma outra cultura que fala um pouco mais duro com você e você fala, já que soluçar, não, soluçar por quê? Né? E aí esse é o legal também de você aprender de outras culturas, né? Que você sabe que às vezes a pessoa é assim, né? É mais dura, não tem nada de pessoal. Então tudo isso você vai trabalhando também, né? E se tornando uma pessoa mais forte, mais resiliente, que é algo também muito importante. Sim, né? importante para a vida, né? Pra vida. Exatamente. Pra A gente vida. vai desenvolvendo, né? E acho que para as mulheres, né? Não vitimizando, né? A resiliência é algo bastante importante. Sim, Com certeza. super. E eu achei interessante que você falou, né? Eu passei também por algumas lideranças, né? Eu trabalhei numa montadora de nacionalidade italiana. Imagina qual, meu Deus, né? Qual? Eu trabalhei na Fiat, depois com a Jeep. Então, a gente pegava a liderança italiana, muito expressiva, expansiva e tudo mais, mas sempre muito humanos, né? Então, era um momento ali deles falarem, deles desabafarem, mas não quer dizer que era a mensagem final que ele estava falando sobre a sua pessoa. Era mais da cultura ali. E hoje tenho muitos clientes, né, alemão. Então, aí é outro perfil. Eu gosto desse quando eu tô mais na área comercial com eles. Então, eu gosto da parte comercial. Gente, mas quando eu vejo eles trabalhando sério, me dá até o medo. Eu falei, gente, sério, né? Fechado, mas é a cultura. Não é porque é a pessoa que fala sobre a pessoa. É aquele momento, é aquele contexto, é aquela cultura. É a responsabilidade que eles levam isso nas costas, né? Sejam homens ou mulheres. E é muito legal essa diversidade cultural. E isso que eu identifiquei muito na tua trajetória, sabe, Gi? Então, assim, achei muito legal que você sempre teve esse autocuidado com você, esse autocarinho de olhar para sua carreira, olhar para sua pessoa e se permitir, né? Você se permitiu tanto experimentar viagens, experimentar sua profissão. Você parou o momento da sua vida para dedicar à família. Opa, voltou de novo, vamos dedicar à família. Agora a gente vai para a terceira parte aqui da tua história. Pois é, né? Quero saber sobre isso e também dos seus hobbies, né? Sim, E momento tudo atual, mais. momento Isso, atual. não fala aí do terceiro. Pois é, número 3, gente, se meus chefes estão ouvindo isso, vão falar assim, Gisele é louca, né? Aí vem o número 3, e eu brinco, né, que o número 3 deveria ter sido o número 1 desde sempre, né? Porque o número 3 é um amigo de infância, estudamos juntos, né? E aquela coisa de criança, né, se descobrindo. E depois nós mudamos de escola e nunca mais nos vimos. Nunca mais.
Olha só. Né? E depois, ao final do segundo casamento, 30 anos depois, nós nos encontramos. Né? Cada um com as suas experiências, né? Profissionais e pessoais. E a gente falou, puxa vida, por que não? Né? E eu estou casada novamente, já há 7 anos. Aí. Não digam que 7 anos é crítico. Não. É isso. E eu acredito de verdade, né? Que esse deva ser o último. Espero que sim. Uma história de amor de filme, né? Digna de Oscar. Ô, Gi, eu não sou casamenteira, não. Mas eu sou namoradeira. Só que eu deixo a minha vida pessoal bem off, né? Das redes sociais. Mas, assim, a gente se permite buscar a felicidade. Eu acho que é isso que é importante, né? Essa permissão de ser feliz. Ainda não achei aquele pra casar, tá? Mas, assim, a gente se permite ser feliz. Acho que eu tô gostando muito de ouvir a sua história, né? De compartilhar a sua história aqui. É dessa permissão de buscar ser feliz mesmo diante das diversidades, das dificuldades, das frustrações. Ser feliz. Eu acho que, nesse sentido, se eu olho para trás, eu gosto do que vejo, com bastante humildade, né? Mas, assim, eu acho que uma coisa foi puxando a outra e essa construção de ter, talvez, né? Talvez não, com certeza, eu, em muitos momentos, me coloquei na frente como prioridade, como vocês disseram. Sim. Tá? Até em função de algum histórico familiar, em que eu falei, não, eu não quero isso para mim, então por isso eu vou desenhar meu caminho de uma outra forma, né? Então, eu tive todas essas experiências, né, me casando, mas tive outras experiências, né, desenvolvendo a minha carreira, trabalhando em empresas que eu busquei trabalhar nelas, né? Muitas eu construí, eu falei, eu quero trabalhar naquela empresa, é lá que eu quero estar, é naquele lugar. E depois poder viajar, que é um dos meus hobbies, poder conhecer lugares, né? E muitos lugares como eu já viajei. E hoje chegar nesse momento e falar assim, poxa vida, agora, né? Parece que minha vida pessoal tá legal, encaixou, tudo que eu faço conversa com esse momento, né? Então, de fato, essa construção eu acho que foi bem legal, né? Legal. Hoje, nosso tempo está acabando, mas para fechar aqui, conta um pouquinho do seu momento atual enquanto carreira mesmo, né? Então, eu vi aqui que hoje você tem uma posição de executiva sênior de supply chain. Então, conta um pouquinho pra gente de como foi a construção até chegar aqui, o que você faz hoje, enfim. Então, né, eu tô há 3 anos na Schaeffler, né, uma empresa também muito especial, né, de pessoas muito especiais. E eu tô lá hoje responsável pelo supply chain e a logística da América do Sul, né, do aftermarket automotivo. E a gente tem um projeto agora, em agosto, nós vamos lançar o nosso warehouse, nosso AKO, que significa Automotive Aftermarket Kitchen Operation, né? Então, nós vamos ter um armazém de 24 mil metros quadrados, né? Onde nós vamos processar aí todos os nossos produtos, né? Que são distribuídos para o mercado, né? As nossas marcas Look, Fag e Ina, né? Então, para dar uma maior agilidade para os nossos clientes, né? Entregar um melhor serviço. E nesse momento é o projeto Menina dos Olhos. Então, meu time está lá todo dedicado, trabalhando para que a gente possa construir essa operação, né? Então, são muitas fases, muitos detalhes. É claro que tem muita gente envolvida, muitas áreas dando suporte, né? Também os colegas do México, Estados Unidos, dando bastante suporte, que têm experiência e já tiveram já lançaram esse armazém no México e nos Estados Unidos. Então, assim, esse é o meu momento na Schaeffler, né? Então, nós estamos aí com super expectativa, né? E claro,
com isso, melhorar o serviço prestado, aumentar o nosso potencial de vendas. Né? Isso aí. E vendo a sua história, eu percebi que você tem uma visão da cadeia quase que completa, né, Gi? Você passou por muitas empresas, né? Muitos processos. E quais conselhos você daria para outras mulheres que estão começando agora a carreira ou querem começar a carreira nesse segmento automotivo? Olha, eu acho que tudo é se preparar, né? Mas antes do preparar é entender o que você está buscando, né? Eu estou no mercado automotivo, mas pode ser que outras mulheres queiram outras áreas também. Mas acho que a primeira coisa é entender o que a gente busca. Né? Tá bom, eu quero ter um ateliê de costura. Tá bom. O que você precisa para esse ateliê de costura? Né? O que você precisa buscar? O que você precisa construir? Então, assim, o planejamento, por mais simples que ele seja lá para quem for, para qual mulher for, né? Pelo menos para ela tentar entender o que ela precisa trilhar, quais são os laços que ela precisa construir, qual é essa rede de apoio que ela precisa ter, né? Às vezes tem as mulheres que estão com mais condição financeira e simplesmente precisam tomar a iniciativa de se desenvolver, mas tem aquelas que precisam de um suporte financeiro também, né? Então, essas precisam realmente fazer alianças, buscar suporte. Tem tantas associações aí que podem dar esse suporte, né? Até psicológico. Sim, né? super. Porque para que elas possam acreditar que elas podem, né? E aí, sim, aí vem o desenvolvimento. Né? E seja para qualquer mercado. Né? Você está falando aí, Gi, teve um momento na minha carreira que eu fiz um processo de coach, né? Acho que a técnica que fala é o roadmap, né? Isso, né? Então tem uma ferramenta, joga lá no Google, Roadmap, tá? Falando em portuguesado, inglesado, brasileirado, roadmap. E aí você coloca o seu objetivo final. O que você quer conquistar? Um sonho? Japão é um país que eu quero conhecer também. Um sonho. Beleza, o que de lá até o momento atual, eu preciso ir desenvolvendo. Claro, às vezes vai mudar mesmo o time, acontecem as coisas na família, no trabalho, no dia a dia, condição financeira, econômica, país, blá, blá, blá. Mas olha, poxa, eu vou viajar. Então, o primeiro passo para fora é eu me preparar para aquela língua, é juntar um dinheiro, é tirar o passaporte. Você já tira um passaporte como sonho. Você bota o passaporte lá na estante de casa olhando, deixa ele te olhar. E olha a minha meta aqui e tal. Então, eu acho muito legal você ter falado isso. E eu observei muito isso na minha carreira. Eu sei onde eu quero chegar. Às vezes, no meio do caminho, a gente não vai entender muito bem as ferramentas. Muda a rota, né? Muda a rota. E também o que você falou, né? Da rede de apoio, de buscar pessoas, de buscar mentores, de pensar formas de como se preparar. E, principalmente, cuidar do emocional, do físico, da saúde, porque sem um psicológico, emocional, a gente não é nada, né? Exato. A gente, sem a saúde, a gente não é nada. Então, gostei bastante do que você falou aqui, faz total sentido para mim. Legal. Isso mesmo. Bom, pessoal, temos que encerrar o nosso bate-papo. Infelizmente, já deu o nosso tempo. Primeiro, eu agradeço a sua presença aqui, Gisele. Acho que, nossa, super contribuiu aqui para o nosso dia. Lembrando que a nossa ação Vozes das Mulheres é em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que aconteceu na semana passada. Então, a gente tem um mês ali repleto de atividades relacionadas a esse tema, que é para buscar o protagonismo feminino, né? Incentivar as mulheres a chegarem onde elas querem e podem chegar, que são todos os lugares. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que quem está ouvindo curtiu muito o seu depoimento. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Super me inspirei aqui. Sim, eu também. Muito obrigada. E temos um presentinho para te dar. Então, a Gabi, maravilhosa, que está aqui cuidando de todo o podcast. Obrigada, Gabi. Para você ter aquele seu momento. Isso, pra você se cuidar, né? A gente vem falando muito sobre isso. Colocar aquela musiquinha, sabe? Então, não sei se o pessoal consegue ver aí, mas é velhinha, aromatizador. Olha, é um kit super completinho. Amora. Um acidente. Isso. Cheirosíssimo. Que ótimo. Bom, obrigada. Você merece. Parabéns, viu, por essa trajetória. Sim. É um prazer. E tem muita gente nos acompanhando, viu? A Gabi passou aqui
uma lista de cidades conectadas com a gente. Tem de tudo. É Fortaleza, Belo Horizonte, Vitória, Recife, Santa Maria, Botucatu, Campina Grande do Sul, na Paraíba, Borda da Mata, Minas Gerais. Então, assim, continuem aqui com a gente. Às 2 horas a gente volta com uma nova entrevistada. Agora é o intervalinho que a gente tem para almoçar e também para ouvir a nossa playlist musical, né, Babi? E qual que é a sua música, A minha Nath? música, eu não pedi minha música. Eu quero ouvir Rita Lee, então uma grande cantora que eu admiro muito. Ovelha Negra, mas pode ser qualquer uma dos álbuns dela, que eu admiro muito ela. Mas essa é minha música, esse é meu pedido. Então, fechou. Combinado. Então Pessoal, é isso. Pode. A gente vai aqui no Bate-Papo. Então, pessoal, muito obrigada, né, Nath? Muito obrigada, Gi. Até 2 horas da tarde. A gente volta aqui com Vozes das Mulheres. Tchau, tchau. Tchau.